Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado e ex-deputado Nelson Fabiano Sobrinho e o professor de marketing político publicitário Iberê Cirna. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Ônibus tem nova faixa na Anchieta. Na Folha de São Paulo, espionagem é afronta aos países, diz Dilma na ONU. No Estadão, Dilma ataca espionagem e na ONU propõe regra para a web. No Santa Portal, bancários e correios realizam passeata nesta quarta-feira. No site do Boc News, Prefeitura busca solução para problema de fretados na Anchieta. No G1 Santos e região, após crime, celular furtado posta fotos automaticamente. E no portal da UOL, mortes por policiais de folga em São Paulo batem recorde em 10 anos. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar de política, das eleições gerais do ano que vem e da necessidade de a região metropolitana da Baixada Santista ampliar a sua representação parlamentar, hoje limitada a 4 deputados, 2 estaduais e 2 federais. Vale lembrar que em passado recente, a Baixada Santista já teve o triplo de representantes nas casas legislativas em São Paulo e também na Câmara Federal. Mas no programa de hoje vamos falar também sobre os desdobramentos e impactos políticos do julgamento do Mensalão. Isto porque o nosso convidado de hoje, além de ex-deputado, também é advogado e dos mais respeitados e vai avaliar se a decisão do Supremo Tribunal Federal fez justiça ao acolher os embargos infringentes e permitir a 12 dos 25 réus um novo julgamento. Mas o debate em torno de todas essas questões, entre outras, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta quarta-feira de céu nublado com aberturas de sol no decorrer do dia. Ainda há possibilidade de chuva por conta do aumento das nuvens. O friozinho continua. A temperatura varia entre 13 e 18 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo no trecho de Planalto. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. As pistas norte da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vai sentido São Paulo. Apenas a pista sul da Imigrantes é utilizada para quem vem sentido litoral. A pista sul da Anchieta está bloqueada para obras, o que causa lentidão desde o trecho de Serra até a chegada a Cubatão e reflete ainda na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Já a Padre Manuel da Nóbrega está com tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 1 hora de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reprise do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 11 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida vamos entrevistar o advogado e ex-deputado Nelson Fabiano Sobrinho. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Entrevista, notícia e companhia, tudo de bom. Canal Aquaviário, morando em condomínio, na moral, um toque pela vida, direito e cidadania, arte de viver, fronteiras da ciência, construindo amanhã. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 25 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o advogado e ex-deputado estadual Nelson Fabiano Sobrinho e também o professor de marketing político publicitário Iberê Cirna. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje que trata do Mais Médicos, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. Profissionais que se inscreveram no programa Mais Médicos do governo federal chegaram à região. Na segunda-feira, eles se apresentaram na cidade de Praia Grande, nessa terça, em São Vicente. Os 4 médicos que vão trabalhar nas unidades de saúde de São Vicente foram apresentados à imprensa. 2 são venezuelanas, um espanhol e um brasileiro. Eles vão atuar dentro do programa Saúde da Família. Por enquanto, não tem o registro do Conselho Regional de Medicina, mas já passaram por treinamento em língua portuguesa e doenças mais comuns no país. É uma oportunidade para crescer tanto profissionalmente como personalmente, e sempre o médico tem que ir a donde lo necessiten. E, bueno, aqui estou para lograr esse objetivo. Os 4 profissionais foram os primeiros a chegar em São Vicente. Outros já estão programados. Nós solicitamos 24, recebemos os 4 primeiros, mas esses outros 20 vão vir conforme forem acontecendo os chamamentos desses médicos, não tenho dúvida disso. Há uma esperança de melhorar o atendimento à saúde, né? Não dá para fazer saúde sem profissionais. Eu estou muito confiante e a cidade de São Vicente está de portas abertas para os profissionais. Em Praia Grande, outros 3 médicos foram apresentados esta semana. 2 são argentinos e um cubano. Muito bem, aí está a reportagem, o programa Mais Médicos chegando à nossa região, especialmente em São Vicente e Praia Grande, com médicos estrangeiros. E o prefeito, muito otimista com essa vinda desses novos médicos, o prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy. Gostaria de começar com o advogado Nelson Fabiano a respeito desse programa Mais Médicos. Como é que o senhor avalia esse programa? O senhor acredita que esse programa dê certo? Primeiro, obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra estar com você e com o Iberê. Obrigado. Mas eu queria dizer o seguinte, outro dia alguém, de forma até jocosa, dizia o seguinte, é a mesma coisa você querer combater a fome, sim, importando cozinheiro e não tendo comida. Então nós estamos trazendo médicos. Eu ouvi falar em 4.000 médicos cubanos. Sim. Esse ano, eu tive a oportunidade de ir a Caracas, Venezuela, onde eles implantaram esse sistema de importação de médicos cubanos. Pelo que eu pude perceber, a coisa não funcionou, não está funcionando lá. Porque a questão é outra, não me adianta trazer médico se eu não tenho remédio, se eu não tenho equipamento, se eu não tenho instrumentos para atendimento desses pacientes, não é?
Agora, é evidente que para as prefeituras interessa. Eu cheguei a ler num dos jornais aí, que algumas prefeituras do Norte e Nordeste, parece que não é muita gente, mas algumas já fizeram isso, dispensaram os médicos brasileiros que lá estavam, Sim. porque representavam ônus para a prefeitura, e aceitaram a indicação do médico venezuelano, argentino, cubano para lá, porque correm por conta do governo federal. É a grande história, Iberê, você que é um especialista nisso, da lei de responsabilidade fiscal. Você tem hoje uma lei federal que regula a aplicação de todos os municípios em gastos com pessoal. Gastos com pessoal. Ora, e se eu construo um hospital, ou se eu compro um hospital como esse dos estivadores que nós temos aqui, que é uma vergonha. Nós temos um hospital pronto. Lógico, precisa adaptar aqui, colar, mas um investimento maior já foi feito, está ali. E está paralisado já há longo tempo e que poderia estar a serviço da comunidade, não está. Então, o caminho não é... Eu fico espantado, é que me falam em 4.000 médicos cubanos, Iberê. Olha, eu estive em Cuba, em Havana, naquela época, e sempre foi, Cuba se destacou na área médica, principalmente em algumas especialidades, a questão da pele, dermatologia, a doenças pulmonares, até o Guevara era um homem que sofria disso, então eles se dedicaram a isso. Mas você tem 2 faculdades em Havana, em Cuba, se não me engano, de medicina. Por maior produção que façam essas faculdades, vou imaginar, por ano, que você tenha lá 200 alunos formando 300, 400. Será que eles têm 4.000 médicos na prateleira lá para mandar para o Brasil? É lógico que não. Então eu estou vendo aí, nessa leva que está vindo aí, médico venezuelano, quando na Venezuela estão importando cubano. Médico cubano. Médicos argentinos. E espanhóis. Alguns brasileiros foram e falaram, não vão ficar. Eu não conheço o programa. É lógico que tudo que for para a área da saúde é tão carente que tudo que vier é bom. É bom. É melhor ter do que não ter. Eu não sou contra o programa, não sou contra os cubanos, ao contrário, eu admiro muito o povo cubano. Mas é óbvio que parece que está se colocando muita esperança em cima de algo que não me parece muito real. Muito real ainda, né? É verdade. Professor Iberê, como é que o senhor avalia isso como especialista em marketing político? Tem alguma conotação eleitoral nessa medida, professor? Bom dia, obrigado pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui ao lado do Fabiano, que é meu amigo de muitos anos aí. Eu estava vendo aqui o Nelson falar, assim, mas não fique preocupado não, Nelson. Sabe por quê? Esse tem o Mais Médico. Aí parece que agora o governo deve lançar o Mais Esparadrapo, mais água oxigenada, mais equipamento, mais hospitais, porque nós não temos nada. Em contrapartida, nós temos aí não sei quantos bilhões para a Copa do Mundo aí, entendeu? Para construir não sei o quê, para dar... A FIFA manda, né? Então é assim, este é um país de perna para o ar e toda vez se aproveita a fazer um marketing eleitoreiro. Esta é assim, se analisarem um programa Mais Médicos, vão lá a fundo, vão descobrir que não é um médico, o cubano, esse coitado que está vindo para cá, ele vai ganhar lá os R$3.000. É verdade. Porque o resto nós pagamos ao governo cubano. E que o governo cubano descobriu eu acho que é franquia, né? É um filão, porque ele manda para Portugal, ele manda para Venezuela, ele manda para o Equador, ele, na verdade, aluga os médicos. Então nós recebemos aqui, cada médico desse sai pela faixa de R$12.000 para o programa. Aí você dá 3 para o médico, um abraço, né? Uma cesta básica e 10 vai para o governo cubano. Então é assim... Se você perguntar ao brasileiro, toda vez que você fala, mais médico, parabéns, ele fica contente, porque ele já não tem nenhum vindo mais, melhor ainda. Mas assim, é um engodo esse tipo de coisa, porque não se leva a saúde do Brasil a sério. A sério seria dar dignidade aos nossos médicos, dar capacidade aos hospitais de poder atender, não morrer na maca no meio do corredor lá. Isto ninguém... Então é assim... Por que na minha área do marketing político eu entendo isso como um marketing eleitoreiro? É muito bonito, como foi o
Vou lembrar alguns aqui, o Fabiano tem uma boa memória. Meu primeiro emprego, fome zero. Lembra disso? Cada um desses factoides criados dentro do marketing, esse é mais um, que não vai resolver o problema da saúde enquanto o governo tiver vergonha na cara de investir na saúde. E professor, Fabiano, se nós considerarmos que o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, é virtual candidato ao governo de São Paulo, né? Declaradamente. Declaradamente. Isso remete exatamente a essa conotação eleitoreira que fez referência o professor Iberê, porque ele é o grande, vamos dizer, mentor desse programa Mais Médicos. Mas aí é para o bem ou para o mal, né? Sim. Também, se ele é candidato e esse negócio for aí uma fraude, né? Sim. Então ele também pagará por isso, né? Falando em eleição, doutor Nelson Fabiano, temos aí algumas pesquisas mostrando, com relação à sucessão presidencial, ainda o favoritismo da presidente Dilma Rousseff, mas uma outra constatação, a de que haverá segundo turno na eleição presidencial. Mesmo sem a Marina? Pois é, essa é a dúvida que fica se a ex-senadora Marina Silva vai conseguir, enfim, organizar a rede de sustentabilidade. Como é que você está vendo esse cenário? Eu acho que é isso que eu falei. É bem verdade que o Iberê sabe disso melhor do que eu, porque é a matéria dele. Mas essas pesquisas a esse momento, elas revelam o quê? O conhecimento de quem é candidato, de quem não é, etc. Pesquisa, você imagina, naquele ano em que o Collor teve 50% da votação do país, sim, ele começou assim, 4 meses antes da eleição, 1%. Sim. Quer dizer, então, essa coisa muda, o processo eleitoral muda, mas por enquanto é um dado importante com quem você tem que jogar. Esse dado demonstra o quê? Que existe uma grande vontade da população por algo que seja eticamente novo, não é? Pessoas descomprometidas com uma situação política e econômica que prepondera há muito tempo, que é interesse de alguns setores apenas, que continuam mandando nesse país, tira PT, põe PSDB, volta PT. Na verdade, você tem um setor mandando aqui nesse país. Quem manda no Porto de Santos há quanto tempo? Quem manda os bancos financiam quais candidaturas? É só olhar as campanhas. Prestação de contas. Quem são os principais financiadores das campanhas? Então aí, o que é o mensalão, sim, que a gente parece que é tema hoje. Vamos falar nisso também. Então, eu acho que nós estamos... O povo está sedento de uma proposta nova. A Marina, nesse instante, personifica isso. Eu não faço campanha, não sou ligado, nem filiado, nem assinei pela concretização do partido dela, embora eu torça para que ele ocorra, que ocorra. Hoje, 2 partidos foram aprovados. O partido do Paulinho da Solidariedade e o PROS. 2 partidos. O partido da Marina, que representa a segunda força, pelo menos nessas pesquisas, não consegue se viabilizar porque a Justiça Eleitoral não aprova, amarra aquelas coisas. Isso é uma vergonha. Eu ontem conversava com o professor Sérgio Salo da Cunha, conhecido, sim, jurista e homem que participou de várias... Ele fala assim, essa lei dos partidos, ela é absolutamente inconstitucional. Porque a Constituição brasileira dá aos partidos políticos, para a sua Constituição, o mesmo tratamento que uma associação civil. Aliás, ela é colocada dessa forma. Sim. No entanto, a lei ordinária que estabeleceu que você precisa 500 mil de assinaturas para se constituir um partido político. E esse 500 mil de assinaturas, o controle da veracidade, do comprometimento, da realidade, é feito por meia dúzia de funcionários na Justiça Eleitoral. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, mas com uma celeridade se aprovam partidos que podem, que interessam ao sistema que está aí. Quer dizer, esse partido do Kassab teve que ter 500 milhões de assinatura, 492 mil. Conseguiu com uma facilidade. Esse partido do Paulinho da Força Sindical, com uma facilidade. Agora, esse partido... Mesmo o PROS. O PROS. Agora, esse partido que representa claramente um setor importante, sim,
da comunidade brasileira, esse não consegue se viabilizar porque alguém, não, mas a burocracia pessoa que assinou aqui, ela era solteira no tempo, agora é casada, o nome não bate. E assim vai, ou não dão justificativa nenhuma. Então eu acho que seria muito bom para a democracia brasileira que ele se viabilizasse. Aí sim, Scala, aí eu diria que a seleção vai para o segundo turno. Se a Marina for excluída, e parece que vai... Você acredita que ela vai ser excluída? Eu acredito que não vão aprovar o partido dela. Não, nenhum desses que dominam o poder há muito tempo tem interesse. Não, apesar que eu acho que o PSDB tem até. Sim. O PSDB é capaz de ter. Eu acho que sem ele pode não ir para o segundo turno. Corre-se o risco de liquidar a eleição no primeiro turno. Mas com a Marina, eu acho que vai para o segundo turno. Sem a Marina, eu acho que a seleção se resolve no primeiro turno. Como é que você vê a vida? Eu continuo batendo na minha tecla, viu, Fabiano? Porque eu acho assim, nós estamos cansados de remendar todas as regras no Brasil. O que nós temos que discutir é esse sistema. Esse sistema não entra nunca na discussão. Nós mudamos regra, nós mudamos a lei, é uma lei ordinária, agora é uma emenda, agora pode, agora não pode. E não mexemos naquilo que tem que ser mexido. Então, eu particularmente acho que o partido da Marina deve ser aprovado. Até porque vai ser um escândalo se não for. Comparado aos outros... Mais um escândalo. Sim, mas isso também pouco está se lixando. Mas, de qualquer jeito, deve ser aprovado. Mas com desgaste violento, com uma composição política. Então, liberamos antes os outros que vão buscar lá deputados, vão buscar um monte... E depois o que sobrar, Marina, você se diverte com isso aí. Então, não acredita nem que vá ter segundo turno. Acho que para presidente da República, entendeu? Deve lançar agora, falta água, o Bolsa Água, eles dão um jeito. Eles têm a caneta e o cofre na mão, eles vão resolver. E vou mais adiante, e vou até, não é a quantidade de partido, porque na verdade a quantidade de partido, o Nelson Fabiano sabe disso melhor do que ninguém. Quando foi feita a abertura, nós saímos do bipartidarismo para o pluri, na verdade, é uma estratégia feita até pela Revolução, de dar a cada líder, entendeu? Ao golpe militar, quando eles foram sair do cenário, o que eles fizeram? Nós vamos criar o pluripartidarismo, que cada um desses líderes que estão exilados querem ter o seu. Eles não são capazes de se reunir. Se nós deixarmos o bipartidarismo, nós pegaríamos todas as grandes cabeças que estavam exiladas e colocaríamos num só. A hora que eles dizem assim, agora deixa cada um pela sua... E a vaidade política, para quem convive nesse meio, sabe que é violenta. Cada um criou o seu partido. Então hoje nós estamos em 33, se chegar em 50 também não vai fazer diferença, porque o sistema não é avaliado. Não, mas é uma constatação. Está muito fácil montar um partido político. Parece que a dificuldade só existe para a rede de sustentabilidade. Essa é uma leitura evidente, evidente. A solidariedade do Paulinho Pereira da Silva, com todo respeito, o PROS também. Eles conseguiram 492 mil assinaturas em 9 estados do Brasil. E a Marina, com todo o seu prestígio, não consegue. O PEN, é algo... entendeu? O PEN, o PSD... muito mais partidos vêm por aí. Eles tiveram a mesma facilidade. Com a sua licença, Fabiano, nós vamos para o rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foco. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória
pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! 8 horas e 33 minutos e nós estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nesta quarta-feira, 25 de setembro, estamos recebendo o advogado e ex-deputado Nelson Fabiano Sobrinho e o professor de marketing político publicitário Iberê Silva. Doutor Fabiano, nós tivemos agora, recentemente, a decisão do Supremo Tribunal Federal acolhendo os embargos infringentes, o que vai fazer com que haja um novo julgamento e parte dos réus terão a possibilidade até de terem as suas penas diminuídas. E alguns, inclusive, poderão até fugir do regime fechado e cumprindo as suas penas no regime semiaberto. Diante dessa decisão do Supremo por 6-5, uma decisão muito equilibrada do voto de Minerva do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, o senhor como advogado, como é que o senhor avaliou primeiro essa decisão do Supremo acolhendo os embargos infringentes? E depois, essa decisão terá algum impacto na eleição do ano que vem? Já que certamente esse novo julgamento vai se estender passando até a eleição do ano que vem. Pode prejudicar, por exemplo, o presidente Dilma Rousseff e o PT? Bom, eu vou começar pela ordem das tuas perguntas. Eu acho, Iberê e Scala, que esse julgamento da processo 470, né, que é o famoso, que foi acompanhado pelo país, claro, revelou algumas coisas que não podem perdurar. A origem do problema, foro especial para alguns brasileiros. Por quê? Por que o deputado federal tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Por que essa diferença? Até sobre determinado aspecto, se fosse olhar, seria esse chamado foro privilegiado. Sim. Ele até, de certa forma, seria uma desvantagem, porque o indivíduo é julgado em uma única instância. Uma única instância especial para eles, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso, que era a vantagem de ser julgado por um órgão colegiado, imune, por exemplo, às políticas locais e perseguições locais, etc., que ensejavam o julgamento normal, essa vantagem acaba virando uma desvantagem porque ele tem o foro especial, porém não tem o recurso. Essa que era a questão. Quando o ministro Celso de Mello, ao examinar o agravo, a decisão do presidente do tribunal, do relator do processo 470, que negou a tramitação dos embargos infringentes, negou porque entendia que ele não mais pertencia ao ordenamento jurídico brasileiro. A grande justificativa do ministro Celso de Mello foi justamente a inexistência do recurso. Para aquele... Isso, segundo o ministro Celso de Mello, contrariaria o devido processo legal, que é um dispositivo constitucional de garantia individual, que é você ter o julgamento, ter o direito de ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Os recursos a ela inerentes, entendia o Celso de Mello, embora 5 grandes juristas entendessem que não, entendia que a supressão do direito ao recurso implicaria numa violação ao direito individual à ampla defesa. Pois bem, se esse entendimento do ministro Celso de Mello
é válido, e se ele entende que o direito ao recurso da ampla defesa é a tramitação dos embargos infringentes, que sempre foi, o embargo infringente sempre foi utilizado até agora, como não um reexame pela própria Câmara, pelo reexame por uma Câmara, pelo menos de amplitude maior. Sim. Você estabelecer um recurso para a própria Câmara, não é um recurso. Você está recorrendo para aqueles que decidiram. Já decidiram. Então, isso é um bis in idem, é uma forma de você ir protelando uma decisão. Pois bem, foi essa a decisão do ministro Celso de Mello. O que vai acontecer agora? Apenas 11 ou 12 se beneficiaram desse 12. Pois bem, e os demais? Eles também não têm o mesmo direito constitucional ao recurso? É óbvio. Parece que um deles já entrou com os embargos infringentes. Mas o entendimento do Supremo só cabe em embargos infringentes para aqueles decisões que foram inocentados por 4... 4, assim. Mas a violência, o recurso continua. Da inexistência do recurso continua, então claro. Os demais terão, pelo próprio voto do Celso de Mello, condições de recorrer. Se eles recorrerem, provavelmente o Supremo Tribunal vai indeferir. O relator, Luiz Fux, vai indeferir. O que vai acontecer? Novos embargos, novo agravo, que vai ser levado para julgamento. Então, esse julgamento que se pensa, se tudo correr direitinho, volta a tramitar, se todos apresentarem os recursos, depois de ouvir o Ministério Público, não havendo nenhum embargo de declaração em cima dessa decisão que já houve, na melhor das hipóteses, ele vai para março, abril do ano que vem. Mas se ocorrer isso, que provavelmente vai ocorrer, isso vai correr para muito mais tempo. Então, gente, nós estamos diante de um processo que já existe há 8 anos. Há 8 anos que nós estamos vendo um processo em tramitação em única instância. 8 vai para 10 anos um processo desse. Pois bem, você imagina o povo brasileiro inteiro. Esse que entra em juízo aqui no Foro de Santos, São Vicente, Cubatão, que vai passar por toda a tramitação desse processo em primeira instância. Depois tem o recurso, além de recurso que existe em primeira instância, recurso para o Tribunal de Justiça, depois do Tribunal de Justiça, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Se um que começou no Supremo Tribunal Federal e acabou no Supremo Tribunal leva 10 anos, imagina a esperança do povo brasileiro em cima do... Eu acho que isso é uma declaração da necessidade imperiosa de se mudar esse sistema. Supremo Tribunal Federal não foi para fazer julgamento do tipo que fez. A Suprema Corte no mundo é a Corte Constitucional, que examina as questões constitucionais. Você veja, Iberê, nesse caso do Mensalão, chamou o processo 470 do Mensalão, você percebia até uma insegurança daqueles ministros e erros. Alguns deles não estavam habituados a julgar processos criminais, cometeram alguns erros, inclusive na gradação das penas. Depois, no embargo de declaração, mudaram algumas coisas, etc. Mas se percebe que eles não estavam afeitos a isso, a essa questão. Eu acho que não é muito importante. Não é o papel da Corte Suprema fazer esse tipo de julgamento. A Corte Suprema é a Corte Defensora da Constituição. Nós estamos com um sistema onde dos 11 ministros do Supremo Tribunal, 8 ou 9 foram nomeados pelo governo, pelos governos aí. Pelo governo do PT. 9, né? Só o Gilmar Mendes, que foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, Marco Aurélio e o Celso de Mello pelo Sarney. Na verdade, 8 ministros do Supremo foram nomeados pelo governo do PT. Deixa eu só fazer uma observação aí. Essa história é assim. Eu até vou dar um conselho, viu, Fabiano? Até pelos seus cabelos brancos. Sei. Vamos contar essa história. Eu estou contando em capítulos para os meus netos. Para que quando isto tiver um final, eles saibam o que aconteceu, porque nós não vamos ver o final disso. Ora, aí tem assim, entendam que
um ministro do Supremo, ele aposenta com uma de relatividade, né? Então, 70 anos, aí ele não pode. Então, tudo na minha cabeça foi muito bem planejado, segura, recorre, porque aí aquele vai fazer 70, sai fora, nós indicamos esse aqui que é do partido, aí o outro vai fazer 70, nós indicamos o outro, até que tem maioria, e aí embargos infringentes. Na verdade, eu fico um pouco, depois da história do deputado preso, nós podemos ter ministro preso. Bom, o ministro também pode despachar lá da Papuda. Nós já tivemos prefeitos presos. Não, mas esse em exercício pleno. É um ministro. Então fique tranquilo também. Eu já falei 1 milhão de vezes, não entendo absolutamente nada do lado jurídico e fico aqui boca aberta pela aula que o Fabiano está dando. Aí a minha preocupação qual é? Pizza, mussarela, meio e passe bem, muito obrigado, povo brasileiro. Porque, olha, além dessa leitura, que é uma leitura que está aí nas ruas de indignação, de inconformismo, também muitos especialistas falaram o seguinte, que fez-se direito, mas não se fez justiça. Não sei se é isso mesmo. Não. O problema aliás, o que você está abordando é o grande sentido, é a grande discussão que se faz hoje. A lei é um instrumento para você fazer justiça. Sim. Ela pode fazer e pode não fazer. Se esse instrumento não faz justiça, vamos lá, há pouco tempo atrás você tinha na África do Sul a lei do apartheid. Era uma lei, votada no parlamento dele, as condições que tinha lá, sei lá, mas era uma lei. Como no Brasil a gente tinha leis da escravidão. O homem era um objeto. Era justo isso? Não. Nós temos leis nossas aqui. Então eu me espantei. Foi com esse ministro Celso de Mello, que sem dúvida nenhuma, é uma capacidade jurídica indiscutível. Eu me lembro quando eu comecei a advogar, eu tinha um juiz aqui em Santos, que era uma figura assim, quase paternal. O juiz naquele tempo, você conversava com o juiz sem que isso acontecesse nada, era o acesso. Agora os juízes não conversam. E até não sei se estão certo ou errado. Pois bem, ele falava o seguinte, Fabiano, quando um advogado chega aqui com uma petição para pedir determinada coisa que o cliente dele tem direito, e se ele começa a enfeitar demais a petição e cita não sei o que, bororó, eu desconfio daquele pedido dele. O voto do ministro Celso de Mello demorou 2h30. Ele começou lá nas ordenações manuelinas, afoncinas, para justificar que os embargos infringentes não tinhum sido revogados ou derrogados pela lei que regulava a ação originária no Supremo Tribunal Federal. Mas levou 2h30 para demonstrar um juridiquês, 90% das palavras em latim, o diabo e tal. O povo assistindo aquilo, estarrecido, porque... Eu vi até comentários. Eu acho que ele vai acolher os embargos. Aí no meio eu vi um jurista de desembargadores comentando na rádio que eu ouvia. Eu acho que ele vai mudar. Então ele ia para cá, ia para lá, era no voto dele, até ele culminar com para mim, a coisa mais absurda. Mas que revela a ideologia dele. Nós não podemos julgar pressionados pela opinião popular. Como se a Corte Suprema tivesse que ficar imune à realidade, né? Não, a sociedade tem que influir. Claro. Você tem que pesar no sentimento da sociedade. Eu pergunto para o ministro Celso de Mello, o senhor acha que o senhor decidindo isso, o senhor atendeu aos anseios de justiça do povo brasileiro? Eu acho que não. Pode ter atendido a sua vaidade pessoal. Mas, Chico, tem uma coisa curiosa, viu, Fabiano? Eu vou um pouquinho mais adiante. Até com a minha veia de educador aqui. Primeiro que
dedica-se um tempo na televisão para cobrir aquele cenário todo muito bonito. Num país de 40 milhões de analfabetos, ninguém entendeu nem o que o homem está falando. Sabe quem é que vai dizer? É o jornal do outro dia, que 8-3, aí ele sabe porque ele entende de futebol. Coisa de maluco isso. Não é maluco, ela é feita para não ser entendida. Feita para não ser entendida. Fabiano, peço sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 25 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o advogado e ex-deputado Nelson Fabiano Sobrinho e o professor especialista em marketing político, Iberê Sena. Deixa eu lhe perguntar, Iberê, você acha que o adiamento do mensalão por mais um ano, pelo menos, pode afetar de alguma forma o pleito do ano que vem, presidencial, afetar a candidatura Dilma e o PT? Não pode, a favor deles, com certeza. A favor de quem está no poder. Porque eu estava perguntando até fora aqui, eu aproveito para tomar uma aula com o Fabiano. Se nós estamos num país, Chico, onde são 3 poderes independentes, por que o executivo, que é um dos poderes, indica membros para o outro poder? Que é o caso do Supremo, que nós falamos dos 9. Então, esse samba aí diz o seguinte: vai ajudar ou vai prejudicar? Não vai prejudicar ninguém, rapaz. Vai ficar esse imbróglio, é uma jogada de marketing também. Eles vão se vitimizar porque, coitado, inventaram outro negócio do partido em São Paulo. Então, o ano que vem vai ser tudo normalzinho, o Brasil vem aí, vai para a final e Copa do Mundo ainda pelo meio, né? Copa do Mundo, Carnaval, aí coisa e tal. E vai chegar à mesma conclusão. Só, eu vou fazer uma outra alerta aqui, que estavam falando do Padilha. Eu acho que o objetivo do partido que hoje está no poder é pegar os 3 maiores orçamentos do país. União, Estado e município. Eles têm 2 já, União e município. Falta o Estado. Quem sabe um governador, que agora já até tingiu um cabelo, e não um médico, não seja a terceira. E aí nós vamos ver mais uns 30 anos aí desses partidos das bolsas. Fabiano, você acha que afeta a candidatura Dilma, o PT, essa decisão do Supremo? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tinha que recuperar algumas coisas. Em primeiro lugar, mesmo esses que recorreram foram condenados. Sim. Eles estão recorrendo de uma parte da sentença que talvez seja até discutível, a formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, mas foram condenados por desvio de dinheiro público. Sim, isso já está líquido e certo. Isso já existe. Aliás, está se discutindo, e vai se discutir, a execução parcial da pena. Se vão para o regime fechado, para o regime aberto e tal.
porque esse recurso só vai poder versar sobre onde houve divergência nos votos dos ministros. Só houve divergência em relação à formação de quadrilha, que 4 entenderam que não e 5 entenderam que sim. Uma mudança aí agora da formação do tribunal, pode ser que essa coisa reverta. Mesmo que reverta, a pena em relação aos demais crimes, esses permanecem. Essa gente já é ficha suja. Tá certo? Essa gente cometeu, para mim, faz a formação de quadrilha, é consequência. Consequência, não é? Cometeram o maior crime, que é pegar o dinheiro público e desviaram esse dinheiro público das finalidades que ele existia. Não estou dizendo nem que alguns, eu tenho certeza, que não botaram no bolso. Conheço o Genuíno, José Genuíno, e sei que ele é um homem de bem. Foi enganado pelo sistema porque ele assinou lá umas promissórias que ele sabia que não podia assinar para fraudar uma suposta... um suposto negócio que não houve. Na verdade, aquilo era desvio de dinheiro. Participou e deve ser punido por isso. Agora, não foi um cara, eu não acredito, que ele pegou dinheiro e pôs no bolso. Isso não. Tem uma história boa de luta contra a ditadura? Tem. É respeitável por isso? É. Porém, cometeu um erro, deve pagar por isso. Claro. Eu acho que isso que tem que... essa discussão num processo eleitoral vai ficar muito aguda, porque não é... existe uma outra questão que foi muito bem suscitada agora por um jurista, o Ives Gandra Martins, pessoa que é indiscutivelmente um homem que não tem nenhuma vinculação com a esquerda, até ao contrário, né? Ele afirma que não houve prova contra o Zé Dirceu e que essa teoria do domínio do fato é uma teoria que não poderia ser aceita para a condenação do Dirceu. Porque se ela foi aceita para a condenação do Dirceu, vamos explicar o que é isso. Ele, pela posição que ocupava no governo Lula, tinha a obrigação de saber que aquela trama do mensalão estava se fazendo, inclusive na sala dele. Mas não se provou que ele sabia disso, mas que ele tinha o domínio sobre o fato. Ora, se ele tinha a conclusão que o Ives Gandra chegou, alguém acima dele também tinha. E que nem foi citado. Não, mas agora isso vai ser citado na eleição. Na eleição, evidente. É evidente. O foro para essa discussão será a eleição. Mas, Chico, tem que fazer uma correção aqui. Eu também concordo com ele, por exemplo, quanto ao Genuíno. Acho que o Genuíno, as informações que a gente tem, é uma pessoa de bem. Embora o irmão foi aquele pego com os dólares na cueca, entendeu? É da família, coitado. Eu não sei não sei se pegou na mão e tal. Essa coisa, sabe, fica uma coisa muito preocupante. Não dá para entrar, e você conhece política, não se faz política mais, Fabiano, quando você foi deputado, quando você foi vereador. Hoje nós entramos num aspecto da política que aquilo é um canal que você tem que entrar e essa estrutura toda está corrompida. Então, dizer que hoje um político, aponte aí, não enche a mão de políticos honestos, políticos que você se orgulhe para dizer, senão ele não está lá. Quando esse político é muito honesto, na outra eleição ele não quer nem saber, ele vai embora para a casa dele. Uai, então nós estamos com esse sistema assim. Iberê, pessoas boas têm. Nós só comentamos isso off, mas nós temos obrigação de comentar. Lógico. Nós temos hoje deputado preso. Preso? Deputado preso, quer dizer, não pode existir coisa mais absurda. Ele não tem cidadania, porque é consequência da condenação transitada em julgado, em crime de reclusão sério, em várias instâncias. Esse foi de primeira até a última instância. Ele não tem direitos políticos. Sim. Ele não pode votar nas eleições. Mas ele nos representa no Congresso lá na Pampulha. Como é Papuda? Penitenciária da Papuda, 13 anos de condenação por desvio de dinheiro público. O deputado Natan Donadon. Mas, Chico, ele tem direito a 32, é a informação, 32 funcionários que ele vai contratar os próprios presidiários para trabalhar no gabinete dele. Tá certo. Que coisa. Mas a coisa. Deputado Fabiano, veja bem, falando nessa questão de deputados e a representação parlamentar da nossa região.
Eu lembro que no passado recente nós tivemos 10, 11, 12 deputados aqui da Baixada Santista. Hoje temos 4. 2 estaduais, 2 federais. Quer dizer, a eleição do ano que vem, é possível ampliar? É necessário? Pode-se ampliar isso? Não vamos ampliar. Eu vou dizer o seguinte, uma das outras críticas que eu faço, o deputado que foi eleito deputado tem que ser deputado. Sim. Não pode virar ministro, não pode virar secretário, largar o mandato para cumprir um papel no executivo. Não pode. Isso tinha que ser modificado. Se a gente olhar o Senado brasileiro, a maior parte dos senadores que lá está... São suplentes. São suplentes. Os nossos deputados que nós elegemos aqui na última eleição, você teve um que foi secretário, 3 secretários de Estado? Sim. 3 secretários de Estado. E outro ficou aí tempo para assumir, né? E acabou assumindo. Sim. Então você... elege deputado para cumprir um papel. Mas daí a coincidência de mandatos poderia resolver isso. Eleições gerais, geral de vereador a presidente. Não, coincidência de mandato não. A perda do mandato para outro cargo. A coincidência, pelo menos, você evita que de 2 em 2 anos... Renuncia ao mandato e vai para lá. Sem dúvida. Agora, eu acho, quer dizer, quem é incompatível, porque se você põe... Vou falar, a gente fala o milagre e o santo, né? Claro. Aqui em São Vicente, recentemente, o prefeito de São Vicente, na época era o Márcio França, ele convocou toda a Câmara para ser secretária dele, quase toda. Eram secretários dele, ou seja, suplentes ficavam na Câmara. Qual a liberdade que tinha esse suplente para votar contra o governo? Nenhuma. Nenhuma. Então, é incompatível. É incompatível. Como é que o governador Alckmin nomeou diversos deputados federais. Da nossa região foram 3. Da nossa região foram pelo menos 3, quer dizer, o atual prefeito Paulo Alexandre, que foi secretário, o Bruno Covas e o Márcio França. Vai falar, bom, mas eles foram ocupar um cargo que pode ser muito mais benéfico para a região, porque como secretário do meio ambiente ele vai cuidar do... Não é o papel para o qual ele foi eleito. Ele foi eleito para representar o Estado... Sim. E a região. Então você está perguntando, será que nós vamos ter representação maior? Não vamos ter, porque se continuar esse tipo de prática, você elege e o indivíduo não é representante da região, vai ser representante do Estado inteiro, e deve ser. Claro. E bons, aliás, eu acho que todos que foram mereciam estar. Porém, então não sai candidato a deputado, não sai candidato a senador. Eu acho que esse é um dos defeitos pontos fundamentais que a reforma política teria resolver. Agora, no quadro que está aí, o que a gente está vendo, o crescimento de representatividade em outras regiões. Quando eu fui deputado, por exemplo, a minha Assembleia era eu, Del Bosco Amaral, Emílio Justo, Coiuí. Quase o Zé Gonçalves foi também. 4 a 5, quase 5 deputados estaduais. Federais, nós tínhamos o Atier Jorge Cury, o Marcelo Gato. Aí eu acho que foi só. Não. Tinha um... Del Bosco Amaral. Não, era estadual. Gastone Rigg. Gastone Rigg e o Covas. E o Covas, sim. Nós tínhamos... E não sei se o Silvio não o Silvio perdeu. Então, pelo menos 4. Perdeu naquela eleição. Mas eram 8, 4 lá e 4 cá. Eram 8, o dobro do que temos hoje. Com todo o respeito, nós chegamos até mais. Tirando a minha pessoa, mas eram deputados de peso e que... nível. Tá certo. Olha, deputado Fabiano, teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei honrado de participar de uma bancada tão valorosa como essa. Depois dessa aula de Direito, né, professor Iberê? Obrigado, Iberê, mais uma vez pela participação como comentarista. Obrigado, Paulo, obrigado a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje, a reprise deste programa às 5 da tarde pela Santa Cecília TV. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro.
Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.